A sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para a sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Música e informação na palma da sua mão. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro. Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. na palma da sua mão. Começa agora, Guardiã da Bola. Um resumo geral do futebol. Muito boa noite a todos, são 20 horas e 4 minutos na hora de Brasília. Estamos aqui dando sequência à programação da Guardiã da Notícia, aqui com o Guardiã da Bola. Hoje vamos falar muito de futebol, muito de Libertadores, Série A2, falar de futebol feminino. Daqui a pouco eu vou apresentar uma convidada especial, que pela primeira vez a gente vai ter a honra de receber aqui uma jornalista para falar muito bem aqui do nosso futebol. E já dando boa noite aqui pro nosso Mano Dinho, nosso querido amigo, que está mais uma vez aqui com a gente hoje. Valeu, Vitão, boa noite, tamo junto. E para vocês que nos acompanham no Facebook, já deixa o seu comentário, suas dúvidas, participações, para a gente conversar bastante aqui hoje. E também em nosso site www.aguardiandanoticia.com.br e em nosso aplicativo só para Play Store por enquanto. Só procurar lá para Guardiã da Notícia e baixar seu app para ficar por dentro de toda a programação aqui nossa rádio. Hoje eu já vou apresentando aqui uma convidada muito especial, que eu tenho o prazer de receber aqui hoje, Natália Santana, jornalista,
Obrigado por estar aqui, parabéns pelo seu trabalho. É uma honra o Guardião da Bola receber pela primeira vez uma mulher aqui pra gente falar bastante de futebol. Muito boa noite, Vitor Limeira. Boa noite ao Mano Dinho. Prazer estar aqui hoje. A todos os telespectadores que estão acompanhando nas redes sociais e aos ouvintes também que estão acompanhando a programação. É um prazer. Espero que a gente possa ter uma noite bem agradável. Já tá conseguindo matar a saudade dos jogos, esse tempão que a gente ficou sem futebol? Tá? Olha, tava morrendo de saudade. Pra gente que vive o esporte, que acompanha de perto, ficar nesse momento tão difícil, né, pelo cenário todo que a gente vivia, aos poucos a gente está começando a matar a saudade, ainda não como deveria, principalmente para nós da mídia, que ainda é algo bem restrito. Para o torcedor, menos ainda, porque não pode ir para o estádio, por questão de segurança, mas pelo menos em casa todo mundo vai acompanhando, vai tentando retomar aos poucos, lógico que sempre com muito cuidado. Antes de falar um pouco sobre você, como está sendo cobrir jogo nesse novo normal que todo mundo está falando, como está sendo ir em loco, né, cobrir os jogos aqui, principalmente na região do ABC? Olha, eu tenho feito bastante transmissão virtual. Nós fazemos jogos em casa, tem hoje em dia a facilidade, né, das redes sociais, da tecnologia, que facilita bastante a interação com a equipe, cada um na sua casa, fazendo transmissões de jogos. Então, isso já é importante, que ajuda bastante a gente fazer jogos, a gente fazer programas também. E o que eu tenho feito, alguns jogos, principalmente aqui na nossa região, jogos pela TV da Federação, eu cheguei a fazer um jogo do São Bernardo, a gente vai para o estádio com toda aquela questão do protocolo de segurança, tem que medir a temperatura, tem que chegar com antecedência, passar bastante álcool em gel na mão, tá sempre de máscara, bem restrito o local que cada grupo das pessoas da mídia podem circular, então cada um tem que ficar no seu lugar restrito. É algo muito novo, muito diferente, mas aos poucos a gente vai tentando se adaptar. Vai se acostumando, né? Com essa... Infelizmente tem que se acostumar com algo que não é bom, né? Mas infelizmente a gente precisa se adequar ao cenário atual. É porque tem que levar a notícia para todo mundo. Tem que levar a notícia, a informação, o torcedor está sempre perto, principalmente agora em fase decisiva do Campeonato Paulista, A2. Então o torcedor ele quer informação em cima do lance. O pessoal fica ansioso, né? Sim. Já antes de falar bastante aqui com a Natália sobre um pouco sobre ela, também sobre a carreira dela, eu quero já ir começando falando dos jogos. Ontem eu e o Mano Dinho fomos embora, que os jogos não tinham terminado ainda, e já com os resultados de ontem, o Colo-Colo venceu de virada o Peñarol por 2-1 na Copa Libertadores da América. O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória surpreendente contra o George Wilson, depois de sair perdendo de 2-1 de virada. E virou com 3-2 gol do Walter, o ex-gordinho Walter, que agora tá bem. Todo mundo engordou na pandemia e o Walter emagreceu. De boa. O Binacional perdeu para a LDU de Quito. O jogo foi fora, a LDU ganhou fora de casa. E o Santos, o time brasileiro que jogou ontem também, assim como o Atlético, empatou 0-0 com o Olímpia, Olímpia do Paraguai, equipe tradicional, na Vila Belmiro. Assistiu o jogo ontem, Natália? Olha, primeiro que assim, super difícil achar um lugar para acompanhar essa transmissão, tinha que ter a TV tal, canal tal, liberado, né? Super fantasma, eu consegui um link, eu acompanho uns grupos do Santos nas redes sociais, a gente conseguiu uns links de transmissão, mas eu acabei ouvindo pela rádio Xene no Campo, que é uma das rádios que eu trabalho, acompanhei a transmissão com eles. Que jogo, hein? Que jogo difícil, Vitor. O Santos que vinha se encontrando um pouco mais, principalmente agora com a chegada do Cuca, ontem fez um jogo totalmente diferente do que a gente estava esperando, um time que não chamou a responsabilidade, jogando na Vila Belmiro, Libertadores, tudo bem, muda a chavinha, é um outro campeonato, mas você jogar em casa contra um Olímpia, que não é uma das melhores equipes da competição, eu achei que o Santos deixou bastante a desejar. E o Santos que melhorou, né? Depois da saída do Gesualdo, melhorou bastante. O Cuca trouxe novamente, ganhou o vestiário, né? Trouxe novamente ali um bom futebol pro Santos. E ontem foi aquele jogo tradicional de Libertadores, né? Bem truncado, jogo difícil de assistir, assim como a Natália disse. Agora a Comebol TV, né? Como eles estão chamando junto com o Band Esportes, tá criando esse pay-per-view que é bem injusto até para os torcedores, né? Que é um valor um pouco alto para acompanhar não todos os jogos, né? O pay-per-view, ele é jogos que seriam do Sport TV, teoricamente, que perdeu ali os direitos, que a Globo não quis renovar, não conseguiu renovar, e ontem realmente foi um jogo difícil. Eu acho que vai ser difícil a gente acompanhar alguns jogos esse ano, assim como foi muito parecido com o que aconteceu quando a Fox entrou em 2012, agora
recentemente a DAZN, na Sul-Americana, a gente ficou sem assistir, né, esses jogos. Sim, é importante, assim, uma quebra de monopólio. Eu acho que você precisa ter a oportunidade de acompanhar o jogo do seu time do coração em qualquer emissora. Eu acho que isso já deveria ser algo não tão atual. Mas eu acho que dificultar, ainda está um pouco difícil para o torcedor. Lógico que agora tem, por exemplo, o SBT entrando também para fazer as transmissões, isso vai ajudar bastante, mas ainda assim eu acho que é muito difícil. Eu acho que o torcedor tem que pagar para ver o time, não, sabe? Tudo bem que você tem que pensar na mídia, tem que pensar no investidor, no dinheiro, sabe, nas pessoas que trabalham na emissora, mas pensando sempre pelo lado do torcedor, eu acho que quanto mais acesso o torcedor tiver às mídias para acompanhar o time, mais vai movimentar também a economia desse mundo do futebol. Então, acho que estamos num processo de modificações para que outras mídias tenham mais participação no esporte, em especial no futebol, mas ainda é um processo que a gente vai caminhando a passos lentos. Até mesmo o Santos, né, ontem nas redes sociais falou disso, né, das divisões dos jogos, né, com a forma mais justa e mais democrática, assim como tem na Europa, né, cada um tem a fatia adequada, leva tudo em consideração a equipe. Realmente, acho que vai ser um macro, né, diferente agora do futebol, mas também no começo é difícil. Acho que a rádio vai ganhar força com isso também, por enquanto, né? É o que a gente espera. Para mim, eu que vivo rádio, eu que amo o rádio nunca vai morrer. Eu sou apaixonada por transmissão de futebol no rádio, então eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ouvir um jogo, acompanhar a partida em outras mídias, as redes sociais também, as mídias alternativas, elas são cruciais nesse momento, então que o público tenha diversidade para escolher onde quer acompanhar o time do coração. Exatamente. Espero que agora tem bastante jogo, né? Para você, principalmente você que trabalha na beira do campo, fazer. Aproveitando, já falando de você, queria que você se apresentasse, a gente já falou bastante, mas se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui, nossos internautas, falasse um pouco de você, como surgiu essa paixão pelo futebol. Nem preciso falar que você gosta do Santos, né? Ficou muito claro isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de você para quem está acompanhando aqui o Guardião da Bola. Bom, para o ouvinte, para o telespectador que está chegando agora, ainda não ouviu o meu nome, eu sou a Natália Santana. Eu sou jornalista, graduada pela Universidade Metodista, me formei em 2016. Desde criança eu me identifico muito com o esporte em geral. Gosto muito de todos os esportes. Em época de Olimpíada, que a gente tem aquele boom de esportes, eu piro. Mas a minha grande identificação mesmo, a minha grande paixão é pelo futebol. Desde muito jovem, desde bebê, eu lembro no colo do meu pai, eu sentada assistindo jogos do Santos ou brincando na casa e ouvindo transmissões no rádio do Santos jogando. Então, é algo que cresceu muito comigo. Eu não lembro, uma coisa que eu não lembro, mas quando eu era pequena, minha avó falava que eu entrevistava as pessoas em casa. Então, acho que já estava ali, sabe, no sangue. Cresci, tive meu filho, constituí minha vida. E um dia, vendo uma transmissão, não lembro em qual mídia, eu vi uma mulher à beira do gramado. Nesse intervalo, eu tentei jogar bola na época da escola, não deu certo. Eu sempre falo que quando eu tentei jogar bola, quando eu jogava na linha, eu corria atrás da bola, a bola corria de mim. E quando eu jogava no gol, eu tinha medo e eu fugia da bola. Então, assim, não dava certo eu jogar bola. E apaixonada por futebol, eu queria sempre uma forma de estar perto do Santos. Até que um dia eu olhei uma mulher à beira do gramado, eu falei, é isso que eu quero. Vou ser jornalista, eu quero fazer reportagem, eu quero estar ali à beira do gramado, sentir o cheiro da grama. Na época eu falava, ouvir a voz dos jogadores do Santos à beira do gramado, eu pensava muito isso. Tive muitas dificuldades para conseguir fazer uma faculdade, não é fácil, ensino superior no Brasil é muito difícil. Graças a um financiamento estudantil, eu consegui me formar na Universidade Metodista, uma das melhores que a gente tinha, né? Hoje em dia passa por uma situação um pouco delicada, mas ainda é uma referência. Então, eu consegui me formar na Universidade Metodista. Foi muito difícil, porque eu fui a primeira pessoa da minha família materna a conquistar uma graduação. Filha de mãe nordestina, negra, periférica, contra tudo e contra todos, eu fui atrás do meu sonho. Graças à minha paixão pelo futebol e a minha, eu não sei nem a palavra, mas assim, o amor mesmo que eu
tenho até hoje pelo Santos. Lógico que a gente procura, quando está trabalhando, ser o mais, né, imparcial, ser profissional e tudo mais, mas eu também não escondo, eu sou muito transparente, eu não consigo esconder, e eu acho que a partir do momento que eu sou profissional, não tem necessidade de você esconder o seu time do coração, mas também é algo para cada um, né, algo individual. Então, me formei, tive a oportunidade de chegar na Rádio Paraty, ainda quando estagiária, tive minhas primeiras oportunidades de apresentar programa, de cobrir pauta, virei setorista do São Bernardo Futebol Clube, única mulher da bancada nos comentários, mas o meu sonho era ir para a beira do gramado. O meu objetivo era ser repórter de campo. Aí um dia na Rádio Paraty tinha faltado um dos repórteres, aí me falaram, é hoje que você faz sua estreia. E eu lá, né, tremendo, porque eu ansiosamente já tremo, né. Qual foi o primeiro jogo? Foi um jogo do Esporte Clube São Bernardo, não lembro contra quem, mas foi do Esporte Clube São Bernardo no Baetão. Foi um jogo que eu fiz, foi muito legal, deu, tipo assim, a transmissão foi legal, não foi das minhas melhores, porque foi a primeira, mas dali em diante eu falei, realmente, eu escolhi a profissão certa e escolhi a área da profissão também certa, porque eu me senti muito realizada à beira do gramado, é onde eu gosto de estar. Hoje, né, aí eu participo, além da Rádio Paraty, eu participo também do canal Xene no Campo, que é um canal no YouTube, também voltado ao esporte, a gente faz cobertura dos times de São Paulo, masculino. Tem uma página também no Facebook que chama Elas em Campo, que é uma página sobre futebol feminino, que é uma outra paixão. Além do Santos, o rádio, porque também é algo que acompanha a minha vida desde criança, eu decidi, na faculdade, fazer um TCC sobre futebol feminino. E meu TCC abordou o universo do futebol feminino e a mídia que a gente escolheu para abordar foi o rádio. Então, a gente fez um programa de rádio sobre futebol feminino. Legal. No meu TCC. Ali eu mergulhei de vez na modalidade. E eu falei, Vitor, eu não saio nunca mais. Porque quando você se envolve de verdade com o futebol feminino, que você entende, lógico, as dificuldades, as lutas, os problemas, mas você vê as vitórias, as conquistas, tantas mulheres que honram a modalidade, eu decidi que eu não abandonaria. Então, eu cubro o futebol feminino, eventualmente eu faço jogos também pelas redes sociais da Federação Paulista, cobrindo jogos do futebol feminino. Vai começar agora, aliás, o Campeonato Paulista, o Brasileirão está rolando. Então, é um esporte que, assim, o futebol me move e o futebol feminino me alimenta. Entendeu? É uma alegria que eu tenho muito grande em poder cobrir. Hoje, eu tenho sido a única mulher repórter de campo no ABC Paulista. Eu sei que é algo importante, eu falo isso que é algo muito importante pela questão da representatividade, né, de talvez motivar outras mulheres, mas também não é algo que eu falo com tanta felicidade, porque é um espaço que eu quero dividir com outras mulheres. Eu quero ter oportunidade de chegar no gramado e encontrar mulheres de outras mídias da região também ocupando esse espaço. Mas eu sei que é uma luta, que é uma batalha que eu vou vivendo dia após dia e que, com certeza, isso vai abrir portas também para outras mulheres. Isso é um pouquinho aí um resumo da minha história. Já cobri a passagem da tocha olímpica aqui pelo ABC, já tive a oportunidade de ficar cara a cara com o Tite aqui no estádio 1º de Maio, fazer entrevistas, são momentos assim marcantes. Na Rádio Paraty também, nas Olimpíadas, na abertura dos jogos do futebol feminino, eu cobri para Paraty, ao vivo, jogos das Olimpíadas, que foi na Arena Corinthians, do futebol feminino. Então, acho que, assim, dá muito recente minha carreira, mas já tem bastante história para contar. São momentos que, principalmente para uma mulher, né, que luta, como você disse, que não é fácil, porque, além de tudo, o futebol ainda e vai demorar ainda, porque mesmo a gente lutando, é um ambiente machista, sim, né? E você já sofreu alguma dificuldade nesse tipo? Aposto que sim, mas você sofreu uma dificuldade que você falou, vou lutar para mudar isso ou vou desistir? Como é que foi para você enfrentar o machismo no futebol? Essa é uma luta constante. Infelizmente, é um espaço que ele ainda é muito masculino. O esporte ele não tem gênero, ele não tem sexo, mas ele ainda é muito dominado pelos homens. E o estádio de futebol para a mulher, tanto para torcer como para atuar, ele ainda é um ambiente muito hostil.
A mulher ela ainda encontra muita resistência e muita dificuldade para se sentir confortável no ambiente como estádio de futebol. Então, assim, eu falo que eu me sinto confortável porque eu estou ali trabalhando, fazendo o que eu amo. Mesmo assim, eu ainda me sinto um pouco restrita, por exemplo. Eu tenho que ver como que eu vou vestida no estádio, quando que um homem pensa que tipo de roupa que ele vai usar para se sentir seguro para ir no estádio. Então, a partir da minha roupa, a partir da minha forma de atuar, eu preciso saber como que eu falo com os meus colegas de imprensa, porque eu posso ser mal interpretada, eu preciso saber como que eu me posto em relação a jogadores, porque eu posso ser mal interpretada. Então, é uma luta constante, é uma luta diária. Eu acompanho muito rede social de atleta, porque ali é pauta para qualquer momento, né? Então, eu tô sempre acompanhando as redes sociais e, eu já recebi muitas mensagens desagradáveis em rede social, porque muitas vezes você vê uma postagem, você tenta interagir até para você entender, olha, ele tá ali fazendo aquela fisioterapia, o que aconteceu? Porque a gente não tá sabendo. Ainda mais aqui mais na região que nós que postamos, que pautamos, né, a mídia da região, a gente não tem informação toda hora. Então, às vezes você vai mandar uma mensagem, depende muito da abordagem do atleta, que ele vai entender de outra forma. Então, você tem que saber como você vai falar. Às vezes, você tá pilhada ali à noite, super tarde. Você vê uma coisa, você quer mandar, você tem que pensar, não, esse horário, se eu mandar, vou ser mal interpretada. Então, é dia após dia, esse cuidado que a gente tem que ter. Colegas que desconfiam do seu profissionalismo, perguntam uma coisa para você, daqui a pouco vira as costas e pergunta de novo para outro colega. Uma coisa que eu sempre falo que acontece, uma vez um colega da imprensa que não conhecia, chegou lá para fazer o jogo no estádio, eu estava ao vivo, a gente ia entrar no ar, ele falou assim, você vai entrar no ar? Você tá ao vivo? Na rádio? Eu, sim. Aí ele falou, mas não tem que entender de futebol para entrar ao vivo? Só na pergunta, eu virei, saí andando e nem respondi. Então, são fatos, são casos que acontecem dia após dia. Escalas, muitas mídias também escalam os homens para fazer os clássicos. A mulher, eles colocam no jogo menor. Eu não tenho problema de fazer jogo nenhum, eu amo. Me coloca para fazer São Bernardo Futebol Clube, 15 de Piracicaba, mas eu também quero ir fazer um Santos e Palmeiras. Então, são coisas que a gente vai vivenciando dia após dia e vai sempre tentando driblar. E como você vê para o futuro, você acha que é uma coisa ainda que vai demorar muito para a gente conseguir mudar isso? Você acha que ainda vai demorar, principalmente para o pessoal que... para muitos chefes ainda, né? Que o pessoal, a geração mais antiga, que é difícil colocar na cabeça essa mudança. Você acha que ainda vai demorar para a gente conseguir chegar no nível de igualdade? Eu acho que, assim, é constante o trabalho, é constante a batalha. Nós já vivemos dias melhores, mas é uma questão estrutural, é uma questão da sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, então vai demorar muito tempo para nós, mulheres, quebrarmos esse paradigma. Mas eu acho que quando a gente tem referências e quando a gente tem mulheres que elas são a linha de frente, elas vão e colocam as caras, e cada dia mais nós temos mulheres que fazem isso, eu acho que tende a ser cada vez mais fácil, entendeu? Mas eu vejo como uma luta constante, né? A gente vai ocupando um espaço aqui, vai ocupando outro, a gente vai chegando, vai, se posicionando, mas eu vejo como uma luta constante. Tende a melhorar, tende a aumentar, as próprias mídias, hoje em dia, elas voltam mais o trabalho para as mulheres também, a gente vê nas grandes mídias, mesmo que seja uma cota, né? Uma mulher na equipe, como a gente vê a Ana Thaís Matos hoje na Globo como uma comentarista aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro tem a Renata Mendonça, que era do Vibradoras e está como comentarista também na Sport TV. Então, é um processo que a gente vai vivendo diariamente. E aqui na região, você falou que você é a única, né? A gente acompanha aqui, tem poucas mídias, né, que cobrem aqui o futebol na região. E, ao mesmo tempo, a gente vê a proximidade, às vezes, até mais fácil para a gente buscar informação, porque conhece o assessor de imprensa. Sim. E as faculdades, aqui, a Metodista mesmo enfrentando uma crise, agora tem a USC, que tem um jornalismo um pouco em crescente, né? O jornalismo que está produzindo cada vez mais homens e mulheres. Você acha que na região as meninas vão ter mais espaço? Você acha que falta também mais mídia aqui para a gente trabalhar? Como é que você vê as mulheres, que você falou que é uma tristeza, e realmente né? Que tem poucas, né? Só tem você hoje.
que você acha que falta aqui na nossa região aqui do Grande ABC? Eu acho que falta mais, lógico, mais mídias. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais representatividade de mídias na região, mídias que nós já temos boas e grandes mídias na região, mas eu acho que nunca é demais. Quanto mais rádio, mais impresso, mais TV, acho que seria muito legal uma TV voltada aqui à nossa região, porque a gente vive numa região muito plural, o ABC Paulista é muito rico em vários aspectos, social, econômico, esportivo, então eu acho que a gente pode pensar, sim, a longo prazo em mais mídias na região e que essas mídias, elas deem mais oportunidade para todas essas pessoas que vivem à margem, não só mulheres, mas negros, sabe, indígenas, pessoas que têm dificuldade de acesso a locais como as próprias faculdades. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver essas mídias nos representando, quanto mais mídia a gente tiver, eu acho que é mais fácil nós, mulheres, e essas pessoas que ficam à margem alcançarem esse espaço. E as mídias da região, elas também podem dar espaço para as mulheres. Nas mídias alternativas é mais fácil, porque as mídias alternativas, elas surgem justamente para dar esse espaço para as pessoas que ficam de lado nas grandes mídias. Então, eu acho que nesse caminho a gente tem sim oportunidade, mas eu acho que as mulheres, falando pelo lado das mulheres, elas podem buscar mais aqui na região, conhecer mais as mídias da região e meter a cara. Como eu cheguei um dia e falei, não, eu quero, me indicaram na Rádio Paraty, eu falei, não, eu quero, agradeço muito, aliás, ao Antônio Eustáquio, o Tonhão, que foi ele que abriu as portas da Paraty para mim, e que outras mulheres também tenham as portas abertas nas mídias da região. Além da Paraty, você já trabalhou em outra mídia aqui da região? Já passei pela Rádio ABC, já fiz jogos pela Master Esportes, que é uma rádio também que eu gosto muito, web. Acho que da região é isso. Até porque tem mais agora que o web. No STI Esportes também, já fiz jogos também. Legal. Mas a Paraty foi minha primeira casa e é o local que eu mais tenho identificação, carinho, é onde eu tô até hoje. Você falou, mudando um pouco mais para a área da profissão, só da profissão, você falou da Ana Thaís, você falou da Renata no Rio de Janeiro, você falou, eu também tenho a Fernanda Gentil, que há alguns anos fazia campo, né? E que mulher você se inspira para trabalhar no jornalismo hoje? Olha, a minha grande referência na profissão hoje é uma mulher que ela não atua na grande mídia, uma mulher também que atua na mídia alternativa, ela chama Lu Castro, é uma jornalista muito influente no meio do futebol feminino, é uma referência para mim, então eu falo que hoje a minha principal referência ela é a Lu Castro, mas na área do rádio, que eu também tenho grandes referências, eu gostava muito quando atuava a Bárbara Tellini, da Band News, que ela era daqui de São Bernardo, então eu tinha toda aquela coisa de falar, nossa, ela começou aqui na Rádio ABC e tudo mais, foi para a Band News, hoje em dia ela está um pouco afastada dessa área. A Carla Bigato, a plantonista, né, uma apresentadora, uma âncora da Band News maravilhosa, uma mulher que me inspira bastante. Tem muita, a Juliane Yamaoka, que também da Band News, é uma jornalista muito influente, gosto muito, já tive o prazer de fazer uma live com ela, sou apaixonada pela voz dela. Acho que são essas mulheres, assim, eu gosto muito de pessoas reais, pessoas que eu tenho perto, que eu consigo, sabe, ver e me inspirar, assim, por perto. Legal, e no seu projeto, no seu Facebook, você foi Elas em Campo, tem mais pessoas, mais mulheres participando com você? Ou não, Elas em Campo, só eu. Hoje em dia ele tá só como eu compartilho muitas informações, notícias do futebol feminino, tenho o intuito de montar um programa mesmo de rádio para frente, né, de dar continuidade para frente, mas hoje em dia só compartilho informações da modalidade. Ele já foi também um Drops na Rádio Paraty, que era o Momento Elas em Campo, onde uma atleta do futebol feminino contava em, no máximo, 2 minutos a sua história na modalidade, seus títulos, sua paixão. Mas um dia eu espero ainda colocar esse programa também para rodar no ar. Legal, e aproveitando, falando do seu projeto também do futebol, você falou, né, a gente sabe que o ABC tem muito espaço e muito time.
Os times daqui masculinos são tradicionais, né? São equipes que já disputou final de Libertadores, de Copa do Brasil. Vira e mexe está disputando algum campeonato importante, mas sempre pergunta pra gente, e os times femininos da região? Como é o futebol feminino aqui no ABC? Tem equipes profissionais? Não tem? Como é que está sendo essa estruturação aqui na região do Grande ABC? Olha, São Bernardo já foi referência no futebol feminino na época do Luiz Campioto, que era um cara apaixonadíssimo pela modalidade. São Bernardo já teve time de futebol feminino, grandes jogadoras como a própria Cristiane, já passou pela cidade, já passou por São Bernardo. Hoje em dia, só um projeto, somente de treinamentos que é cuidado pela prefeitura, então não está ativamente jogando. Nas demais regiões também, a gente tem pouca questão do futebol feminino, somente projetos sociais. O que a gente tem muito forte são mesmo os projetos sociais. Em São Bernardo tem um projeto que chama ACAF, que é a Academia de Futebol Feminino. Aulas para mulheres de todas as idades, e é um projeto legal que tem uma parceria com a Secretaria de Esportes, e meninas que jogam em clubes. Lá é assim, tanto meninas que jogam só por lazer, passam por lá, como meninas que vão buscar um alto rendimento, meninas que treinam no Centro Olímpico, que é uma referência na modalidade. Então, em questão de projeto social, eu sei que em outras regiões tem. Em Diadema tem o Água Santa Feminino, que é um projeto também muito legal. Tem algumas categorias, tem alguns projetos de base, bastante projeto social. Agora, uma coisa que é muito forte na nossa região e que poucas pessoas sabem é o futsal. O futsal de mulheres é algo que tem uma força, que tem uma potência. São Caetano, Santo André, São Bernardo, para quem não sabe... tem a parceria com a Sabesp, e o time de São Bernardo ele era treinado pela Maria Cristina de Oliveira, foi a primeira técnica da seleção de futsal feminino. Até recentemente ela treinava o futsal da Sabesp, e é uma mulher que tem muita influência. Então, assim, a gente tem um futsal regional muito bom. O futebol, ele existe também, há muita movimentação, mas ativamente para disputa de campeonatos, não. Eventualmente nos jogos regionais, nos jogos abertos, são montadas equipes, mas credenciadas, né, federadas, infelizmente a gente não tem atualmente. Eu que cubro futebol amador também na região, futebol de várzea, recentemente fizeram uma competição de seleções. E nós vimos muitas meninas, né? Fez a seleção de Mauá, Diadema, as meninas da Água Santa jogando também na seleção de Diadema, São Bernardo, Santo André. Mas a gente vê alguns clubes não fazendo essa opção. A gente vê até equipes brasileiras na Série 1 não tendo equipes femininas, e recentemente tendo aquela obrigatoriedade do time ter que criar um time feminino para poder participar. A Libertadores fez isso, né? Através da Conmebol. O que você acha que precisa mudar aqui na região, principalmente para esses times que vivem na Série A1, mesmo sendo ioiô, né, indo para 2A1, e também disputando campeonatos nacionais, como Copa do Brasil e Brasileiro? O que faltam para eles olhar para as meninas e começar a criar pelo menos algumas competições entre eles aqui internamente, assim como já foi o masculino nos anos 70, 80? Primeiro que a gente tem que falar da questão da obrigatoriedade, que funciona assim. Para qualquer clube que queira disputar um torneio internacional, ele precisa ter investimento na modalidade feminina. Isso a gente pensa assim, legal, Santos, Corinthians, Palmeiras tem um time feminino, mas nem todos os clubes, eles investem de fato, aí é complicado, porque se você só der a camisa, como acontece muito, se você só der a camisa e pronto, só para você ter, e você não desenvolver, você vai queimar ainda mais o filme da modalidade, porque aí você não vai conseguir montar um elenco competitivo, você não vai ter bons jogos, o público não vai se interessar, quando o público assistir não vai achar atrativo. Então, temos o copo, né, vendo pelo lado meio cheio e o copo pelo lado meio vazio. Para a região, é importante pensar num planejamento, é importante buscar investidores, porque a gente sabe que tem investidores para o futebol, patrocinadores. O Guaraná Antártica está investindo, por exemplo, na seleção, então há patrocinadores. Então, os clubes da região, eles precisam acreditar na modalidade.
e pensar, vou montar o meu masculino, eu sei que é difícil manter, porque não tem muita mídia, não tem muito público, mas do mesmo jeito que você consegue uma estrutura para você montar um time no masculino e colocar para disputar uma 1, uma 2, uma Copa Paulista, que não paga nada, mas você está ali disputando a Copa Paulista, invista também na modalidade e faça um planejamento de curto, médio e longo prazo para que a modalidade se desenvolva juntamente com a sua equipe masculina. Hoje você vê para o futuro próximo, aqui a médio prazo, alguma equipe da região já pensando nisso, já articulando algo do tipo? Já tem alguma coisa nesse sentido aqui? Olha, eu estive, acho que foi no começo do ano, numa coletiva de imprensa do Esporte Clube São Bernardo. E eu perguntei, foi até quando eles foram, acho que foi o ano passado, eles foram apresentar um patrocinador, que era uma marca de sabão em pó. Sim. E eu ainda falei, olha, que legal, vocês têm uma marca de produtos que são usados pelas mulheres. E por que vocês também não montam o time feminino? Na época, o vice-presidente, o Gijo Sareto, ele falou assim, olha, há um projeto, a gente tem interesse, a gente está nessa conversa, mas ainda não rolou, ainda não aconteceu. Então, o Esporte Clube São Bernardo é uma equipe, um clube que tem, lógico, já sua história aí, né, há tantos anos na cidade, mas que vem numa crescente, né, conquistou acesso da segunda divisão para a Série A3 e tenta chegar até a elite do Paulista. É uma equipe, é um clube que a gente aparentemente parece que tem, né, dinheiro, e eu acho que dá para montar o projeto. E assim, o São Bernardo Futebol Clube também é um clube que eu tenho muito carinho, mudou há pouco tempo toda a estrutura, a presidência, mas eles têm um patrocinador master, né, que é a Magno, então eu acho que eles poderiam investir também. São duas equipes que eu vejo como fortes para investir na modalidade. O Água Santa está com um projeto legal, né? Santo André pode também, São Caetano. Então, acho que todas as equipes da região, se realmente eles quiserem, eles conseguem montar equipes femininas. Falta interesse, né? Falta interesse. Realmente. E falando um pouco que você falou anteriormente da obrigatoriedade, Palmeiras foi criticado recentemente, não está montando uma equipe, pelo menos bem pouquinho perto do que gastam no profissional, né? No masculino. O que acontece, assim, o Palmeiras foi muito naquela questão da obrigatoriedade, vamos montar. O que pega muito é que, com tanta estrutura que o Palmeiras tem aqui na capital, por que colocam as meninas para jogar em Vinhedo? Tão distante, com uma parceria com o Vinhedo, sendo que o Palmeiras, com tanta potência, com tanto dinheiro, com a Leila bancando lá a Crefisa, não consegue trazer para cá. Esse é o principal fator realmente que preocupa ainda e que a gente sabe que dá para investir mais. Por outro lado, eles dão uma estrutura legal, eles trouxeram atletas legais, eles estão tentando colocar mais na mídia, eles fazem as coletivas de imprensa no CT do Palmeiras, então é algo que já vem crescendo. Eles têm uma atleta que eles colocaram com inclusão social, que é uma atleta surda, e isso é muito importante. Eles assinaram uma parceria, um patrocínio histórico agora com a modalidade com a Puma. Então, é mais um passo importante. O próximo passo traga as meninas para a capital. Coloquem as meninas para jogar na capital. A gente tem uma informação que na semana que vem, acho que na quinta, acho que é dia 24, tem um clássico no Brasileirão Feminino, Palmeiras e Santos, que vai ser disputado no Allianz Parque pela primeira vez. Então, é algo importante também. Eu até falei isso porque hoje, acompanhando aí nas redes sociais, o Palmeiras treinou em casa, né? Então, vinha nas últimas semanas sofrendo algumas críticas e agora, hoje, treinou no Allianz Parque para mostrar justamente, eu acho que agora eles vão dar um olhar diferente para o futebol feminino. E como está o Campeonato Brasileiro do feminino, você está acompanhando? Sim, estou acompanhando. O Corinthians disputando lá na liderança ponto a ponto com o Santos, acho que são duas equipes que brigam muito forte, duas equipes que têm bastante estrutura na modalidade, são atletas que têm a carteira profissional, elas têm, né, a carteira profissionalizada, então são atletas que têm ali um desenvolvimento melhor da modalidade. Algo muito interessante para discutir do futebol feminino é que a Kathleen, a atacante do Santos, ela chegou ao seu 100º gol com a camisa do Santos.
Para quem acompanha o futebol masculino, acha super normal, 100 gols com a camisa de um clube, mas não, gente, é muito difícil. Muitas vezes as atletas, elas têm contrato muito curto com os clubes, não conseguem dar uma sequência muito longa, e até pela estrutura também é muito difícil, a carreira às vezes não dá muito certo num clube, e ela conseguiu chegar a 100 gols agora no jogo contra o Minas e CESP. Então, para a modalidade é muito importante. Acho que a gente não tem outro nome de atleta que foi marcado que chegou a 100 gols, entendeu? Recentemente teve a Grazi, que chegou a 100 jogos pelo Corinthians. Então, é importante que são atletas que vão desenvolvendo a modalidade. A gente tem um campeonato brasileiro bem disputado, equipes que têm nome, que têm camisa, né? Que são as equipes que brigam lá na parte de cima da tabela, principalmente a disputa ali tá boa entre Corinthians e Palmeiras, e a gente vê ano após ano o campeonato mais estruturado e equipes cada vez mais conscientes, mais montadas, mais investimento. Ainda há muita evolução para o futebol feminino brasileiro, mas dá para observar jogos muito, muito legais de acompanhar. E o campeonato já tinha começado antes da pandemia, né? E teve a paralisação Sim. e voltou agora. As equipes teve alteração, conseguiram manter os elencos. Como é que foi essa pausa que teve por causa do Covid? Muitas equipes, as equipes grandes, principalmente que tem camisa, elas conseguiram manter, né? Algumas equipes não tão expressivas não conseguiram manter totalmente. A gente teve um problema muito grande com a verba da CBF, que foi destinada para muitas atletas, e em clubes pequenos não chegou essa verba. A gente colocou aí na mídia, soltamos na mídia até uma entrevista do presidente do Vitória, falando que recebeu o dinheiro para cuidar do time, do dinheiro do jeito que ele quisesse. Ele usou a verba, acho que para o masculino, não deixou para as meninas, e era uma ajuda de custo. Então, muitas atletas foram reclamar, foram dispensadas. Teve atletas que não conseguiam nem treinar em casa, se preparar, nem todo mundo tem uma estrutura em casa para se preparar. Então, tivemos sim um reflexo bem, bem difícil para a modalidade, mas no geral, assim, as atletas elas foram voltando aos poucos, tentando se reencontrar, agora treinando um pouco com mais estrutura de volta aos seus CTs. Modalidade está voltando legal, e principalmente pelas transmissões. A CBF nas redes sociais transmitiu os jogos, o Paulistão vai ter transmissão nas redes sociais, e na Band aos domingos, né, tem jogos do Brasileirão sendo transmitido. Estava no horário das 14, e agora colocou para o horário das 16, que é um horário, digamos que nobre para o esporte, né, para competir com os jogos da Globo. Então, a questão da visibilidade aos poucos vai melhorando. Parece que a Band já soltou uma nota que eles querem transmitir mais jogos, e parece que quer voltar a fazer igual que nem o masculino na quarta-feira, para o pessoal assistir também em TV aberta. Tá vendo, né, a audiência que também tem. Aproveitando que a gente está falando de futebol feminino, vou falar como foi a rodada do fim de semana. O São José, que é um time tradicional já no futebol feminino, né, que faz bastante investimento, empatou 2-2 com o Palmeiras. O Corinthians ganhou do Grêmio de 1-0, isso tudo no Palmeiras foi no sábado, o Corinthians já no domingo. O Flamengo, que também está chegando mais agora, né, no futebol feminino, empatou com o Cruzeiro 1-1. O Audax ganhou da Ponte Preta de 1-0. Kinderman, falei certo o nome? Kinderman, também referência na modalidade. Né? Empatou com Santa Catarina. São Paulo por 1-1 no domingo também. A gente vê bastante o pessoal falando do Kinderman nas redes sociais, que é um time que dá bastante valor para o futebol feminino lá no Sul. A Ferroviária de Araraquara, que ganhou do Corinthians recentemente o título dentro do Parque São Jorge, ganhou de 7-0 do Vitória, que você falou. Vitória, tá numa situação difícil. O Internacional ganhou de 2-0 do Iranduba. Iranduba é um time de Manaus também. Manaus, que também é muito tradicional lá em Manaus, né? Sim. Movimenta a modalidade lá, né? Porque você não ouve falar de time masculino em Manaus e no Amazonas. A referência no futebol no Amazonas é o Iranduba. E o Iranduba tem o recorde da Arena de Manaus, lá no que é o estádio de Copa do Mundo. Em um jogo, né? Teve mais de 40 mil pessoas. Porque Vasco e Flamengo jogou lá, encheu no masculino, só que foi dividido. Então o Iranduba tem um recorde, né? Sim. Na Vila Belmiro também já teve um público de 8 mil pessoas em um jogo. Acho que o outro que eu estive presente, acho que 10, 15 mil pessoas. Então a gente vê que tem público, tem demanda para a modalidade, né? O negócio é investimento. Falta interesse dos
de quem tem o poder de investir, porque dá para ver que o futebol feminino cada vez mais está crescendo no Brasil, e o Santos ganhou de 2-0 do Minas Brasília, assim como você disse anteriormente. Domingo, já para a gente falar um pouquinho da rodada de domingo, dia 20 teremos Vitória e Flamengo, na quarta-feira, dia 23, teremos Minas, Brasília e São José, também na quarta, São Paulo e Audax, todas as 15 horas, esses jogos. O Iranduba enfrenta o Corinthians lá em Manaus, o jogo? Acho que vai ser lá, né? Acho que é em Manaus. O Cruzeiro enfrenta a Ferroviária, Ponte Preta e Kinderman, Grêmio Internacional, um clássico na próxima quinta-feira às 18 horas, e também um clássico Palmeiras e Santos. Vai ser uma rodada de clássicos no futebol feminino. Vai ser os dois principais jogos mesmo? Sim. Grenal, o futebol no Sul vem crescendo muito, o investimento na modalidade lá é muito importante, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul. Aliás, uma das pessoas que foi para a CBF é a Duda Luizelli, que ela era diretora do Internacional, e agora ela foi para a CBF junto com a Aline Pellegrino, que era da Federação Paulista. Então, são mulheres que entendem bastante da modalidade, que já faziam seus trabalhos nos clubes e agora foram para a seleção. Então, a gente vê em vários pontos do Brasil como que a modalidade vem sendo bem trabalhada, bem desenvolvida, e o Campeonato Brasileiro está bem disputado também. Você falou da CBF, tem alguma previsão de jogos da seleção? Teve convocação recentemente? Teve convocação, teve convocação. A Pia Sundhage chamou jogadoras somente do Brasil, porque como está, né, nesse momento delicado de pandemia, questão de viagens, tirar jogadoras de um lugar, de outro, então ela acabou convocando atletas que atuam no Brasil. As meninas recentemente até foram já, acho que essa semana, acho que hoje ou ontem, elas foram já para a Granja, já estão treinando. Acho que em breve, provavelmente, quando tiver, né, um pouquinho melhor, vai ter jogos amistosos. Preparação visando a Olimpíada agora, que é para 2021. Todos os destaques, eu gostei muito da convocação da Pardal. Temos muitos nomes para destacar, mas para não ficar aqui horas falando, eu destaco a Pardal, que é a zagueira do Corinthians, tem Libertadores, tem Brasileira, é uma menina super consciente, passou por um momento delicado recentemente, perdeu o pai, mas é uma pessoa muito esforçada, uma zagueira assim, daquelas, sabe, de marcação cerrada, zagueira raiz. Então, entre tantos destaques aí dessas mulheres que jogam bola aí pelo nosso Brasil, eu destaco a Pardal. Você acha que o Brasil tem possibilidade de conquistar o sonhado ouro em Tóquio? Olha, a gente acredita pelo sonho, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Agora, com novidades no comando administrativo, a gente quer cada vez mais a modalidade desenvolvida, mas a gente tem grandes potências no mundo. Não dá para a gente, né, negar que temos grandes potências, Estados Unidos sendo sempre uma das grandes potências. A gente viu na Copa do Mundo a Holanda como que, né, jogou bonito, França. Então, a gente espera que sim, que venha o ouro, mas a gente sabe que ainda estamos assim, não tão à frente como outras potências mundiais. Vamos estar na torcida, né, pela seleção brasileira. Só para a gente ler alguns comentários aqui no nosso Facebook. Marli Bernardo comentando: parabéns, Natália, por sua garra e determinação de correr atrás do seu projeto de vida. Obrigada. A Fran comentando, a Ana Flávia, a Inês, aí sim, até que enfim uma mulher no programa. A Ivone, boa noite. A Priscila, Vitor, também estou aguardando entrevista com as mulheres que jogam na várzea. Legal, é muito importante. A várzea é o que movimenta o esporte, né? Sim, tem muitas meninas que devem começar na várzea também. O Chiquinho lá do Hélio também comentando, que está ligado aqui no programa. A Lilian, doutor Antônio Carlos, o grande santista, viu, que sempre acompanha a gente. Olha, legal. Comentando, mandando parabéns e grande iniciativa. A Marli comentando que o Brasil é um país machista e preconceituoso, não olhe para os lados como a Natália, apenas olhe para frente. Sucesso na trajetória. Obrigada. E a Patrícia também comentando no nosso Facebook. Obrigada, muito gostoso ter o público aí acompanhando, mandando força, vibração, é sempre bom pra gente, né? Porque são momentos de altos e baixos, como qualquer profissão. Então, ter sempre essa vibe da galera, eu sempre recebo de portas abertas. E você vai estar na cobertura, então, recém, para quem quiser te acompanhar na Paulistão e no Brasileirão do feminino agora? No Brasileirão eu não tenho feito, mas no Paulista provavelmente, né? A gente está aguardando algumas equipes que vão sendo montadas, provavelmente começa agora em outubro.
provavelmente no Paulista Feminino, sim. E eu tenho feito jogos no masculino, no Xene no Campo, a gente faz do Brasileirão masculino. Amanhã eu estarei num canal do São Paulo, no spfc.net, fazendo jogo. Quarta eu estava lá, amanhã farei Libertadores, então a gente está inativa. Aproveitando que nós entramos no assunto de futebol masculino, amanhã o São Paulo tem um jogo duro, eu já ia falar desse jogo. Você acha que o São Paulo consegue engrenar na Libertadores? Você que acompanha o São Paulo aí no Campeonato Brasileiro, o que você acha desse jogo contra o River Plate, que é uma equipe que está chegando todos os anos agora com o Galhardo ali de técnico? O River Plate não joga, acho que já tem uns 6 meses, né? Jogo, então vai pegar uma equipe totalmente sem ritmo. Eu acho que já é algo positivo para o São Paulo. Jogar em casa também, mesmo sem torcida, nos seus domínios, também é algo que vai ajudar bastante. O Diniz, ele vem tentando montar o melhor possível a sua equipe, conseguiu dar uma cara nova. Ele veio com um projeto com o seu dinizismo e viu que não estava dando muito certo, acabou dando uma certa recuada, um passinho atrás, e eu acho que até é importante, né, você trabalhar um pouquinho o seu ego. Tem colocado muitos meninos da base, eu vejo muita questão do torcedor que critica, por exemplo, o Gabriel Sara, e numa entrevista do Diniz, acho que foi depois do jogo, acho que contra o Fluminense, ele falou assim, o Sara, ele tem uma importância tática muito grande que o torcedor não consegue perceber. E no jogo contra o Santos, ele já foi super decisivo, ele armou a jogada e recebeu para fazer o gol. Então são jogadores que o Diniz, ele vê potencial, e eu acho que trabalhando com ele vai conseguir dar uma sequência. O torcedor precisa ter paciência. Eu acho que não dá para dizer que é um jogo fácil, porque Libertadores a gente sabe que nunca é fácil, por mais que não tenha sequência de jogos, o River Plate é uma referência e vai dar trabalho, mas eu vejo como um jogo ganhável para o São Paulo em casa. Não tem o Luciano, que tem sido o principal jogador, né? Ele foi suspenso ainda por conta de treta que ele teve ainda quando jogava no Grêmio, então é um jogador que vai fazer muita falta, mas acho que o Pablo está retornando. Então, acho que é um jogo que dá para ganhar, sim, mesmo não sendo um jogo fácil. Acho que o São Paulo tem chances de ganhar. Até porque se não ganhar, se complica, né, no grupo. Porque tem o River fora depois, tem a LDU, que é sempre difícil jogar. É um grupo muito difícil do São Paulo. É um grupo, acho que um dos grupos mais difíceis. E tem um torcedor aqui de São Paulo. Né? Olha, temos. O que você acha, Manudinho? Dá pro São Paulo ganhar amanhã ou você vai passar nervoso amanhã? Vou passar nervoso com raiva. Ele costuma não querer falar do São Paulo, viu, Natália? Entendi. Porque ele fala que o São Paulo tá dando muito nervoso pra ele recentemente. Nossa, então, tá não complicado. Vamos entrar no assunto São Paulo com o Manudinho, mas amanhã, Manudinho, a gente faz uma análise pro jogo. Aproveitando que estamos falando de Libertadores, o Internacional de Porto Alegre está jogando nesse momento contra a América de Cali. O Inter chegou a abrir 2-0. Depois tomou um gol, fez 3-1 e agora está 3-3. Gente, empatou. Bom. Esse jogo é no Sul? É no Sul. O jogo é no Beira-Rio. Assim, é que o Inter tá, acho que, bem desfalcado, né? Tá com bastante jogador fora, lesionado, com problemas, Sim. O Thiago Galhardo era dúvida. Thiago Galhardo. Então, é um jogo difícil pro Internacional, mas é uma equipe que vem muito forte, né? Fazendo um campeonato brasileiro muito bom. É uma equipe que eu acho que passa de fase, sim. Vai conseguir dar bastante trabalho nessa Libertadores. Sim, inclusive está no grupo pela primeira vez com o Grêmio, né? Então sim, é um grupo difícil grupo também, difícil. Assim como o grupo de São Paulo, um grupo duro ali pro Inter, porque nada como um clássico, né? O maior clássico lá do Inter, do Sul. Isso. E o América de Cali, que já foi 4 vezes vice-campeão da Libertadores, um time azarado, né? Azarado. Agora tá dando trabalho pro Inter, que teve hoje pela primeira vez o gol do seu novo atacante, o Abel Hernandes, uruguaio. Tá fazendo um grande jogo lá, fez 2 gols e agora o Inter está buscando. Ainda tem cerca de 20 minutos de jogo, o Inter vai buscar a vitória. E o Estudiantes de Mérida tá perdendo para o Alianza Lima do Peru por 2-1. Daqui a pouco teremos Bolívar contra o Palmeiras, às 21h30, jogo do SBT, como você disse hoje. Até o José voltando para o SBT. Certamente teremos uma transmissão histórica para a TV aberta, né, que é o retorno do SBT para o futebol. Depois teremos também às 21h30 Grêmio, Universidade Católica, o jogo é no Chile. É um jogo duro pro Grêmio. Tem difícil. A Católica ainda nesse grupo, né? Que nós não falamos da Católica. Grupo difícil também. Difícil, então se o Grêmio não estiver jogando do jeito que está jogando ali, não vacilar, capaz de ficar até de fora ali da zona de classificação. E também teremos Independente Medellín contra o Caracas Futebol Clube às 21h30.
Amanhã teremos um grande jogo, que será São Paulo e River Plate, acho que é o grande jogo da semana, né? Um jogo muito bom. E também teremos o Racing da Argentina contra o Nacional, jogo também de duas equipes tradicionais, Defensa e Justiça da Argentina contra o Delfim, o grupo do Santos, né? O Santos já venceu essas duas equipes que vão se enfrentar amanhã. O Santos agora vai assistir de camarote o jogo amanhã. Teremos a sensação da Libertadores até antes do parar a pandemia, que era o Del Valle. Venceu os 2 jogos do grupo, vai enfrentar o Flamengo, atual campeão, às 21 horas amanhã. O Libertad do Paraguai enfrenta o Boca Juniors, também um jogo bem legal de assistir, vai passar na Fox Sports. Barcelona de Guayaquil contra o Júnior de Barranquilha, um jogo bom também assistir. O Borja, para o palmeirense matar a saudade, estará em campo. Sim. E o Guarani, que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores, vai receber o Tigre da Argentina. Então amanhã teremos bastante jogo para acompanhar, né? Tem muitos times, né, sem ritmo, retornando, que ainda não jogou, os times brasileiros já inativos há mais tempo, ainda estou na expectativa dessa retomada da Libertadores. O jogo do Santos foi muito ruim, muito abaixo do Inter, a gente já está vendo aí, né, a gente não está acompanhando mais pelo placar, a gente vê que está bem disputado. Eu estou bem curiosa para ver como que vai ser esse retorno pós-pandemia. É um campeonato que eu gosto muito. Sabe, é um campeonato daqueles times que canta Taça Libertadores é obrigação, sim. Para mim deveria ser todo ano, entendeu? É uma competição muito gostosa de acompanhar. Tenho, lógico, minhas restrições em relação a Conmebol, a questão da organização também, mas é aquele tipo de torneio que vale a pena a gente acompanhar qualquer jogo, né, que você acompanhe, tem aquela disputa e tem aquela coisa de catimba que quando é contra o seu time você nunca gosta, mas quando você tá vendo em outro jogo você acha super interessante. Então é um torneio assim daqueles de encher os olhos bastante. Sim. Todo mundo na América do Sul de ponta a ponta gosta da Libertadores, e mesmo, como você diz, com todas as restrições da Conmebol e críticas, é um torneio que todo mundo sempre quer assistir, né, acompanhar. Sim. Então, para você que quiser também acompanhar amanhã com a Natália, amanhã teremos São Paulo e River Plate, acompanha com ela, que vai ser grande transmissão. Ainda dá tempo da gente falar da Série A2. Hoje foram definidos os confrontos, os dias, os jogos. Teremos 2 grandes confrontos, né? Exatamente. Você que acompanha de perto as equipes aqui do ABC, teremos um confronto muito difícil para o São Caetano, que vai enfrentar o 15 de Piracicaba. Foi a equipe que melhor jogou nas quartas de final, venceu os 2 jogos contra a Portuguesa e vai enfrentar o São Caetano. O jogo decisivo vai ser no Anacleto. E o São Bernardo Futebol Clube, o Tigre, também vai ter um jogo duro contra o São Bento, que recentemente estava na Série B do Campeonato Brasileiro, estava na Série A1, e os dois tentando chegar, lógico, para nós aqui da ABC, seria um mundo ideal, né? Uma final. Sem dúvida. Como você vê esses 2 confrontos, principalmente o São Bernardo? Primeiro que eu falei da Libertadores, né, que é um torneio, assim, como torcedora, que eu amo acompanhar, mas que eu falo sempre assim, eu amo o campeonato regional, né? O pessoal fala campeonato do interior, falam que o ABC é interior, a gente sabe que não é interior, né? Mas tudo bem, colocam a gente no interior. Eu amo, eu me identifico muito. Então, Série A2, Série A3, a Série A1, quando tem o torneio do interior, os times da região, é algo que eu gosto muito. Então, chega nessa fase decisiva, eu fico muito animada, eu gosto bastante. E eu acho que passaram as equipes para essa fase as mais qualificadas. São equipes que jogam futebol legal. Eu vejo o São Bernardo assim, tem um São Bernardo até a pandemia e um São Bernardo pós-pandemia. Eu acho que o São Bernardo caiu muito de rendimento depois da pandemia, mesmo mantendo o elenco, parece que o entrosamento dos atletas caíram bastante. E em contrapartida, o São Caetano cresceu muito, né? O Alexandre Galo vem fazendo um trabalho muito bom no São Caetano. É uma equipe que vai bater muito de frente aí. Torço muito para uma final entre São Caetano e São Bernardo. Eu conversei recentemente com o Luiz Daniel, que foi um grande nome no gol do São Caetano, tanto nas partidas em si, como na decisão de pênaltis. Ele foi um jogador que chamou muita responsabilidade. Ele falou que ele está sonhando, que ele quer uma final entre São Bernardo e São Caetano, que seria muito legal, mas que ele vai fechar muita meta, porque ele é cria da base, né, do São Bernardo, e hoje ele está no São Caetano, que ele vai fechar totalmente a meta. Então, tem aquela rivalidade gostosa. Eu vejo como jogos muito difíceis. O 15 de Piracicaba é uma equipe muito tradicional, vem muito bem, muito forte, ganhou com propriedade. O São Bento também é uma equipe tradicional difícil, assim, se a gente for pensar muito na lógica, muito na questão
tática e técnica, é uma decisão, uma semifinal muito difícil, muito em aberto, mas eu vou ter que puxar um pouquinho para o lado do coração, mesmo que com sofrimento, com decisão de pênaltis, eu acho que ainda passa os times do ABC, acho que a gente vai ter aí uma grande final entre São Bernardo e São Caetano, e os dois times aí de volta à elite do futebol paulista. Eu também vou torcer para esse confronto, acho que seria até mais legal, né, para o campeonato ter um clássico, mesmo gostando bastante do 15, uma equipe muito tradicional, e o 15 ano passado também bateu na trave, né? Sim. Ficou na semifinal para Inter de Limeira esse ano. Eu acho que o Ioquim vai ficar de novo no caminho, porque o São Caetano, como você disse, cresceu muito, né, na competição. Cresceu. Acho que é a melhor equipe pós-pandemia, junto com o 15, né, o 15 que também está jogando bem, mas a equipe está jogando, sim, um futebol muito forte. E tem uma mescla de atletas jovens, tem atletas experientes, tem o Domingos lá, um zagueiro super experiente, o Sandoval, um cara super consciente ali também, o Alex Reinaldo, acho que ele não joga, é um jogador importante para esse elenco, também é experiente, acho que ele está lesionado, jogou no sufoco a última partida, mas é uma equipe muito estruturada, vejo o sistema defensivo do São Caetano como um ponto forte ali com o Luiz Daniel, é uma equipe que vai sim dar bastante trabalho pro 15. E tem um treinador forte, né? Tem um treinador, né, o Alexandre Galo, que é referência também. E o que impressiona é que os dois reabriram, né, a volta do futebol com um grande jogo. Grande jogo. Então, se tiver uma final entre as duas equipes, que já jogam leve, né, porque todo mundo sabe que a A2 o objetivo é voltar para um, então se caso tiver uma final desse porte, eu acho que seria muito legal, até pela expectativa da região. E aí não teria favorito na final, caso os dois se enfrentassem, né? Bom, até se a gente for pensar pelo momento agora, eu vejo o São Caetano como favorito. Se a gente pensar pelo momento atual, né? Pela crescente que o São Caetano mostrou nesses últimos jogos. Mas acho que muita coisa pode acontecer, acho que o São Bernardo, o Marcelo Veiga pode mexer um pouco mais na equipe, a torcida pede muito o Marlisson como titular, um jogador que precisa estar ali sempre entre os principais, ele colocou muito como reserva nesses últimos jogos, o Léo Jaime também é um jogador que a torcida pede muito, então acho que se ele der uma boa mexida, voltar a colocar ali aquelas peças que foram boas, principalmente antes da parada, porque o São Bernardo era a equipe que menos tinha sido vazada. Sim. E foi retornar, tomou acho que 7 gols em 2 jogos, então tentar segurar principalmente ali o que ele tem de melhor no seu sistema defensivo, o meio campo também que é interessante, e os homens de frente que são a referência, eu acho que dá um belo embate. Eu confesso que eu tenho assim aquela quedinha um pouco mais pelo São Bernardo, porque foi onde tudo começou na minha carreira. Tá em aberto, mas se for para traçar talvez um favorito, se acontecer essa final, hoje eu colocaria o São Caetano. Tá aí, eu também acho que o São Caetano tem um leve favoritismo, mas como é clássico, né? Então chamando de derby agora, né? O derby da região, então derby nunca tem favorito. Verdade. Caso tivesse a final, a gente já deixa um convite para você voltar aqui, viu, Natália? Pra gente falar bastante desse jogo. Com certeza. O programa aqui A Hora Voa. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Foi muita felicidade, Guardião da Bola, receber uma jornalista da sua qualidade, do seu conhecimento. Assim como eu disse, agora já deixo o convite aberto para você voltar aqui no programa qualquer dia. Eu quero parabenizar e desejar boa sorte para você na sua carreira, que você continue trilhando o caminho de sucesso. Certamente logo logo você estará longe, os times do ABC já vão ficar assim, anotar logo logo. Desejar sorte para você e agradecer você ter vindo aqui no programa hoje falar um pouquinho de futebol com a gente. Obrigada, Vitor, foi um prazer, muito bom participar. Rádio para mim é algo que me move, que mexe muito comigo. Muito obrigada para o ouvinte que acompanhou, para o telespectador que estava aí na rede social. Mano Dinho, um prazer revê-lo aqui. E sempre que precisar, estarei à disposição. Já deu para ver que eu falo bastante, então me chamem com tempo para conversar, porque eu gosto de falar, viu? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Natália. Mano Dinho, obrigado. Amanhã estaremos aqui novamente para falar um pouquinho dos jogos do fim de semana, falar do seu São Paulo que vai jogar amanhã. E um pouquinho de tudo aí da região da Série A2 também e da Série D, que domingo, sábado, São Caetano o Caxias ali já na estreia da Série D. Obrigado, Mano Dinho. Ótima noite, meu mano. Natália, obrigado novamente por estar aqui. Gente, obrigado a todo mundo que comentou, compartilhou e acompanhou o nosso Facebook e também em nosso rádio e aplicativo. Amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas para falar muito de futebol. Obrigado e até amanhã.
Você ouviu? Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.